Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um DREPA Encontro da DREPA Comunidade. Agradeço a vossa presença. Como sabem, estes DREPA Encontros ficam gravados, portanto podem ver depois, mais tarde, se quiserem. O esquema destes DREPA Encontros são sempre um convidado para falar de um tema, um ou dois convidados temos um tema, e que falam durante 15 a 20 minutos e depois é aberto para vocês fazerem as perguntas, portanto a segunda parte é aberta, façam as vossas perguntas. A dádiva de sangue é um assunto que nos interessa a todos, principalmente aos doentes e aos profissionais de saúde que têm que lidar com esta problemática de muitas vezes não haver o sangue próprio e o sangue específico para aquele doente e, portanto, é um bocado dessa realidade que nós queremos trazer hoje. Por isso, convidamos a doutora Cristina Caieiro, que é assistente graduada em imunohemoterapia, trabalha no Instituto Português do Sangue e da Transplantação em Coimbra. É coordenadora técnica do Centro de Sangue e Transplantação também de Coimbra. Tem uma pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde pela Universidade Católica Portuguesa e é membro do Grupo Nacional de Hemovigilância e é também uma pessoa que colabora muito com a associação com a APPDH, teve o ano passado no DREPA Encontro e pronto, temos uma estreita colaboração com ela. Agradeço à doutora Cristina Caieiro a sua presença aqui. A doutora Teresa Sofibas é uma amiga de longa data, é assistente graduada em imunohemoterapia, trabalha no Serviço de Sangue e Medicina Transfusional da Unidade Local de Saúde de Coimbra, fez o internato da especialidade no Serviço de Hematologia do Hospital dos Covões, e por isso ficou com a paixão, isto é um à parte meu, ficou com a paixão pela patologia do globo vermelho, porque trabalhou no serviço que tinha uma consulta diferenciada em hemoglobinopatias e que atualmente é um centro de referência europeu. Trabalha no Hospital Pediátrico de Coimbra desde 2011 e diferenciou-se em doenças da coagulação, trombose e hemorragia, e é membro da equipa médica do Centro de Referência de Coagulopatias Congénitas da Unidade Local de Saúde de Coimbra. Atualmente é responsável pelo laboratório e banco de sangue do Hospital Pediátrico de Coimbra. Agradeço às duas a vossa presença e vou-vos passar a palavra. Obrigada. Ora, em primeiro lugar, agradecer também, Celeste, o gentil convite. Para nós, falo por mim, é para mim também um grande gosto, uma grande oportunidade, como bem disseste, de poder falar também um bocadinho de uma paixão que se foi mantendo ao longo do tempo e que faz todo o sentido na medida em que, mantendo-me eu muito presente no Hospital Pediátrico e tendo, inclusive, atualmente a responsabilidade do Banco de Sangue, faz todo sentido. Portanto, muito obrigada, Celeste. E obrigada também a todos os presentes. Só fazer aqui uma pequena declaração que nós combinámos entre nós, que não fazer uma apresentação demasiado complexa, porque gostaríamos muito depois de poder esclarecer-vos quando fizessem as vossas questões. Então, dando início, começando um bocadinho com a revisão da doença, que todos os que aqui estão sabem já estes pormenores teóricos, mas é um bocadinho difícil não começar por aqui. Então, a drepanocitose é uma doença que se associa à presença de uma hemoglobina diferente dentro dos glóbulos vermelhos, sendo que a hemoglobina é responsável pelo transporte de oxigênio. E, portanto, essa hemoglobina é diferente porque chama-se hemoglobina S, e é uma hemoglobina que vai causar alterações até à própria forma do glóbulo vermelho, como também já vamos ver, e com isso traz algumas complicações. Para além disso, é importante relembrar que é uma doença mais frequente nos indivíduos que têm ascendência ou que têm origem em países africanos e que acabam por possuir então características diferentes e específicas nos seus glóbulos vermelhos que acabam por ser diferentes dos glóbulos vermelhos de outras populações. Apenas para ilustrar isto mesmo que acabei de dizer, temos aqui um mapa da distribuição dos novos casos de drepanocitose, dos novos casos por ano, e eu agora vou aqui socorrer-me da minha setinha do rato. Como vocês veem, os casos surgem sobretudo nos países da África subsaariana, também temos aqui no Brasil com números elevados e também nos países, também na Índia. Depois, o objetivo deste slide seria lembrar que,
Portanto, a doença existe quando um portador, quando o indivíduo tem apenas hemoglobina S, ou então quando terá a hemoglobina S conjugada com outra variante que também seja patológica. Mas o que eu vos queria chamar aqui a atenção é para o seguinte, que é possível que portadores, claro, sendo portadores, podem perfeitamente desconhecer que são, porque não vão ter propriamente sintomas, e é perfeitamente possível que os portadores depois possam vir a ter um descendente que tenha a doença. Isto também para sensibilizar um pouco, não tanto no aspecto do diagnóstico pré-natal, que com certeza também já tem muito conhecimento nesse âmbito, mas para dizer que atualmente podem não ter ninguém na família, podem ainda ser muito jovens porque não têm filhos ou não têm sobrinhos, mas é possível, pode suceder no futuro na vossa família ou alguém próximo vir a ter a doença, sendo que é filho de pessoas que não têm propriamente a doença. E então, como eu vos disse, a hemoglobina S é uma hemoglobina diferente, ela encontra-se dentro dos glóbulos vermelhos e ela faz com que esses próprios glóbulos vermelhos sejam diferentes daqueles onde não existe este tipo de hemoglobina. Até são diferentes no próprio nome. É-lhes dado o nome de drepanócitos ou também células em foice, e daí também esta doença, pode ser, em alguns locais, é chamada de anemia falciforme. O que acontece é que a hemoglobina S é como se fosse mais rígida, ela dentro do globo vermelho, mediante determinadas condições, nomeadamente desidratação ou baixa oxigenação, ela vai ir-se polimerizar, mas fundamentalmente o que sucede é ela torna-se mais rígida, ela é mais rígida, tornando os próprios glóbulos vermelhos mais rígidos, eles mudam de forma, mudam para esta forma, que é uma forma, como eu acabei de dizer, em foice, e eles tornam-se menos elásticos e acabam por conseguir não têm tanta facilidade em passar nos vasos sanguíneos, sobretudo nos mais pequeninos, nos que têm um diâmetro menor, e acabam por ocluir esses pequenos vasos. E, portanto, é daqui que vêm aqueles sintomas que são os mais chamativos. Portanto, o bloquear destes vasos sanguíneos acaba por culminar em situações de dor intensa, são chamadas crises vaso-oclusivas. E depois, como estamos a falar de pequenos vasos que todos os nossos órgãos são supridos por vasos sanguíneos, quando temos o bloqueio de vasos de diferentes órgãos que acabam por ficar então comprometidos, podemos depois ter outras complicações sérias, nomeadamente com a afetação de órgãos como o rim ou como até o próprio cérebro, acabando por ter AVCs. Outra das consequências é que, portanto, para além dos glóbulos vermelhos mudarem de forma e por isso serem mais rígidos e ser mais difícil passar nos vasos sanguíneos, eles também acabam por ser mais frágeis, acabam por, como nós dizemos, acabam por estar mais sujeitos a hemólise, ou seja, é uma destruição mais fácil, eles acabam por durar menos tempo, têm uma vida média mais curta. E por isso, uma das complicações também da drepanocitose, além daquelas que nós falámos, as dolorosas, que são as mais chamativas, muitas vezes as mais preocupantes para o doente, também frequentemente os doentes com drepanocitose acabam por desenvolver anemia essa que pode ser grave. Portanto, se levarmos aqui este nosso raciocínio, se temos uma doença em que, portanto, os próprios doentes, porque os glóbulos vermelhos vão sendo destruídos, podem padecer mais facilmente de anemia, também podemos aqui pensar então que podem vir a tornar-se doentes dependentes de um tratamento que é a transfusão. Eles podem vir a precisar frequentemente de levar sangue, de transfusões. E, portanto, isto é um tratamento que pode e é, na verdade, é mesmo fundamental. Porquê que a transfusão, porquê que dar um sangue a um doente com drepanocitose é tão importante? Em primeiro lugar, porque aquela hemoglobina especial e diferente que causa todos aqueles sintomas que eu descrevi, quando damos um sangue que não tem essa hemoglobina, nós vamos diminuir a proporção de hemoglobina S nestes doentes. E quando diminuímos a proporção de hemoglobina S, que é o principal objetivo da transfusão, o que estamos a fazer? Estamos a melhorar o transporte do oxigênio para os órgãos e tecidos, estamos também a diminuir os riscos associados ao bloqueio dos vasos sanguíneos, como viram há pouco naquela imagem,
estamos a prevenir ou então até mesmo a tratar complicações do bloqueio desses vasos sanguíneos, como são os acidentes vasculares cerebrais, as crises de dor intensa, e damos a outros órgãos, como ao fígado e aos rins, por exemplo. E estamos também, que é fundamental para o doente, a fornecer um alívio imediato durante as crises vasooclusivas agudas. Portanto, mais uma vez venho reforçar, e se fizermos aqui este raciocínio, realmente a transfusão regular de sangue pode ser e é uma parte muito importante do tratamento a longo prazo para os doentes com drepanocitose. E então, eu introduzi aqui este termo, transfusão, mas é importante tentar dizer também de uma maneira simples, então o que é uma transfusão? O que é uma transfusão sanguínea? Ora, transfundir um doente é dar por via, portanto, é administrar por via intravenosa, portanto, dentro da veia do nosso doente, nós vamos administrar sangue ou seus derivados, os componentes sanguíneos, e sendo que esse sangue vai ter origem num dador. Portanto, nós temos um dador, obtemos o componente que é sangue ou um derivado e vamos administrá-lo a quem precisa dele, ao nosso doente, por via endovenosa, intravenosa. Atenção que, sendo isto, nós estamos a infundir células diferentes, que são células que vêm de um dador, no nosso doente. E, portanto, existem muitos cuidados em termos de segurança para que tudo corra bem, porque estamos a dar células que são desconhecidas do organismo do nosso doente. E, portanto, nunca é feita uma transfusão sem que seja previamente feita aquilo que nós globalmente chamamos de uma prova de compatibilidade. Uma prova de compatibilidade, aqui assim, de uma maneira muito simples, está aqui nestes estudinhos de ensaio, é o seguinte, é nós pormos em contacto aquelas células, o sangue que nós queremos dar ao nosso doente, em contacto com neste caso é uma parte do sangue do nosso doente que tem, onde estão os anticorpos, vamos pôr uma coisa em contacto com a outra e chegar ao fim e ter a certeza que são compatíveis. Aqui embaixo temos um componente, um sangue que é compatível, correu tudo bem, e aqui temos um que é incompatível. Portanto, esta prova é sempre feita para cada uma das unidades de sangue que nós vamos transfundir a um doente. Cada uma delas é sempre testada por forma a nós chegarmos ao fim e sabermos que estamos a dar uma unidade que é compatível. Para além disso, achamos também importante dizer-vos que isto é chamada prova de compatibilidade propriamente dita, mas num doente com drepanocitose também há um teste fundamental que é feito quando nós vamos escolher as unidades de sangue que queremos dar ao doente. Se o nosso objetivo é diminuir a percentagem de hemoglobina S do nosso doente, como eu disse atrás, nós queremos baixar para baixarmos a possibilidade de complicações, então, quando selecionamos as unidades que queremos dar ao nosso doente, há sempre um teste que fazemos e que não fazemos nos outros doentes, apenas dos drepanocíticos, que é, vamos às unidades que escolhemos e vamos quantificar nessas unidades de sangue, vamos quantificar a quantidade de hemoglobina S e, portanto, só se elas não tiverem hemoglobina S é que elas são selecionadas então para depois passarmos à segunda parte, que é a tal prova de compatibilidade que eu vos expliquei. E, entretanto, vou passar aqui à minha companheira, que vai continuar com a explicação do que é a prova e do que são os grupos sanguíneos. Então, como já vocês todos sabem, nem todos temos o mesmo grupo sanguíneo. Normalmente, todos ouvimos falar do grupo AB0. Ele foi o primeiro sistema a ser descoberto, caracteriza-se pela presença ou pela ausência de alguns antigénios na superfície do globo e da presença ou ausência de anticorpos a nível do plasma. Apesar, também toda a gente sabe que normalmente o grupo A pode dar o A, ou B pode dar o B, que há um receptor dito universal, que é o grupo AB, que portanto recebe de todos, e que há um dador universal, que no fundo só recebe dele próprio e dá a todos nós. Mas apesar de podermos seguir este esquema quando fazemos as transfusões sanguíneas, normalmente na clínica o que nós fazemos é a transfusão isogrupal, ou seja, o dador e o doente terão o mesmo grupo. E já vamos ver a importância que isso tem um pouco mais à frente. Mas
não é só o sistema AB0 e RH que existe. Existem muitos outros, nomeadamente o Lutran, o Kell, o Duffy, o Lewis, ou seja, há vários grupos e a sua importância em termos transfusionais, alguns com mais ou menos importância, mas a incidência desses grupos é variável conforme a diversidade da nossa origem. Daí a importância de nós estarmos a falar neles. Eu trago-vos aqui, nomeadamente, o Duffy, o antigénios Duffy, que tem uma incidência de cerca de 65% em pessoas com origem a nível da África. E porquê? Porque houve uma seleção natural nestas pessoas. E explico muito bem porquê. Como sabem, há zonas endémicas de malária que, no fundo, tem uma alta taxa de mortalidade e quem não tivesse presente estes antigénios, o parasita não conseguia entrar no globo. Isso era, no fundo, uma defesa natural da pessoa que não tinha estes antigénios. Com a seleção e com o decorrer de séculos, ela começou a ser predominante a nível desta população. Portanto, mesmo tendo todos os cuidados, é impossível encontrar sangue com os mesmos antigénios no dador e no doente, pois estamos a falar de duas pessoas que não são iguais. Mas quanto mais idêntico for o sangue do doente e o do dador, menor é a possibilidade de formação de anticorpos. E, no fundo, é o sangue que entra na corrente sanguínea, novo do dador, tem uns antigénios que vão ser reconhecidos ou não pelas nossas células imunitárias. É claro que se ele for conhecido, não atua, mas se não o reconhecer, o nosso sistema imunitário vai responder e vai fazer com que haja ou provocar uma destruição precoce do glóbulo que foi transfundido. Daí que é essencial e a importância de não só da dádiva de sangue, mas sim de dádivas de dadores de origem diversificada. Isto é extremamente importante porque, como a doutora Teresa já disse, a drepanocitose cinge-se a algumas populações e, portanto, se tivermos dadores com origem semelhante ao dos doentes drepanocíticos, vai nos permitir que o tratamento seja o mais adequado possível, pois a transfusão é a diferença entre uma crise controlada e um evento que coloca em risco a vida do doente num doente drepanocítico. E então, quem é que pode dar sangue? Quem pode dar sangue é uma pessoa saudável, com peso superior a 50 kg, com uma idade superior a 18 anos. É importante, como mais uma vez eu vou referir, não só a dádiva de sangue, mas também dadores de origem diversificada, para ajudar a encontrar um par compatível com o doente. E o nosso obrigado. Muito obrigada, doutora Teresa e doutora Cristina. Gostei muito da apresentação e acho que foi, de facto, muito explicativa e acabou muito bem. Gostei muito deste último slide do diversificado, porque, de facto, cada um tem que encontrar o seu par para tudo e até para as dádivas de sangue temos que encontrar a pessoa mais compatível connosco. Sim, este slide é preciso encontrar o par compatível. E é isso que, de facto, a maior parte das pessoas não tem essa noção. Perguntam-nos muitas vezes, mas é o AB0, se é o grupo AB0, porque é que é preciso ir mais especificamente à etnia ou ao grupo populacional de que eu faço parte para encontrar um dador compatível? Portanto, esta noção de que realmente há subtipos sanguíneos que são muito importantes para evitar que haja complicações na transfusão é importante e é muito importante fazer estas campanhas de dádiva de sangue com outros tipos com uma variedade grande de dadores. Não sei se querem começar por fazer algum comentário ou se passo a palavra a quem quiser fazer perguntas. Acho que pode começar. Quem? Já está aqui uma mão no ar? Não? Quem quer falar? Ainda está tudo muito tímido.
Não têm perguntas, ficaram todos muito bem esclarecidos. Estou aqui a ver o Manuel Pratas. Manuel, está ativo? Pode falar? Sim, sim, boa tarde. Ótimo. Manuel, o Manuel ainda é o presidente da APPDH e é alguém que tem um grande conhecimento pela parte do receptor do que é que são estas dádivas de sangue. Quer fazer um comentário, Manuel? É assim, aquilo que me apraz dizer é que cada vez mais, e quando começamos a deparar-nos com a escassez de dádivas que começa a haver nos hospitais, em que se começa a começar, peço desculpa o pleonasmo, começa a haver uma seleção por nível de gramas de hemoglobina para se poder administrar uma transfusão. Nos doentes com drepanocitose, eu acho que isso está a ser levado um pouco muito à risca, ou seja, um doente que tenha o seu organismo esteja habituado, entre aspas, a uma hemoglobina de, por exemplo, 9 para manter a sua estabilidade e reduzir e ter o seu número de crises reduzido, hoje em dia se no hemograma que é feito prévio à transfusão, se vier com um hemograma de 8, automaticamente já não é administrada a transfusão, porque ou seja, a falta de sangue, de dádivas de sangue, faz com que comece a selecionar. E neste caso, essa não administração de sangue pode fazer com que a estabilidade clínica do doente, que o organismo está, ou seja, entre aspas, habituado a um nível mais alto, se possa começar a desenvolver nas crises, ser mais difícil ultrapassá-las. E eu acho que isso é um assunto que muitas vezes as pessoas nos hospitais não têm a percepção. Se ligam muito ao valor que está na análise e esquecem-se que o organismo pode precisar de uma gradação de hemoglobina um pouco superior para conseguir reagir e conseguir doblar mais rapidamente a crise que está a desenvolver. E isso eu tenho notado, que desde que começou a maior falta de dádivas, este limite dos 8 gramas começou a ser muito mais, entre aspas, sério e aplicado, sem ter um pouco a noção do que é que cada doente, cada organismo, cada doente necessita. Não sei se a doutora tem essa noção do que se está a passar, mas é uma situação que para nós drepanocíticos está, pelo menos, eu sou um daqueles que, entre aspas, era um glutão, ou seja, a minha hemoglobina andava na casa dos 9,5, 10,5, e hoje em dia, se não tiver pelo menos 9, eu não consigo ultrapassar uma crise. Mas se tiver 8 de hemoglobina numa análise, já não me dá uma transfusão. É um bocado... ou seja, a decisão não está tanto no médico, está um pouco mais agora nas regras internas das administrações. Não sei se isto é prática comum ou não. Manuel, muito obrigada pelo seu comentário. Antes da doutora Teresa ou da doutora Cristina responder, eu só pedia para as duas chegarem um bocadinho mais, porque nós já estamos a ver a doutora Teresa.
está ali. Ali. Então, vamos partilhar a resposta, se calhar. Eu vou dizer umas coisas, acho que a doutora Cristina diz outras. Manuel, boa tarde. Eu não sei, o Manuel, eu ia só perguntar, pareceu-me que é do norte, mas... Não, sou descendente de ok. alentejanos. Muito bem, muito bem. Olha, Manuel, assim, aquilo que disse relativamente à carência de componentes, quer dizer, isso é verdade e existem períodos mais complicados, como também o próprio IPS tenta transmitir ao longo do ano, não é? E mobilizar as pessoas. Sim, isso é real, não vamos desmentir que há carência de componentes. No entanto, eu penso que há aqui duas coisas a diferenciar. Primeira coisa, entre adultos e crianças, eu já vou explicar porquê, e entre valores, portanto, adultos / crianças, já explicarei, e há outra parte que é valores de hemoglobina / sintomas, ok? Portanto, o que manda ou não transfundir um doente não é só não é um número, não é a hemoglobina. Eu transfundo o meu doente desde que ele tenha um sintoma que me preocupe e que eu considero que tenho que a transfusão é benéfica para ele e que me vai ajudar a reverter aquele sintoma. Portanto, Manuel, não conheço o seu histórico, eu também confesso que atualmente eu não vejo os doentes com drepanocytose. Já vi como a doutora Celeste disse, quando fiz o meu internato. No entanto, Manuel, não poderá suceder que, das duas uma, ou esteja a fazer tratamentos concomitantes que o seu médico considera que também já o estão a compensar de alguma forma, ou que, precisamente, sendo adulto, que tenha desenvolvido, portanto, os seus órgãos, entretanto, foram tendo as suas crises vaso-oclusivas e, entretanto, de alguma maneira, estão um pouco mais resistentes. Não sei se me estou a explicar bem. Porque o que o Manuel diz, se chega ao seu médico e diz que tem uma crise vaso-oclusiva, eu imagino que, mediante a hemoglobina, considerar que tem indicação para ser transfundido, ou seja, deve haver aí mais alguma coisa que faz com que o seu médico que o faz decidir a não o transfundir, mas olha que não é não é o valor da hemoglobina sozinho, seguramente. Depois a outra coisa que eu estava a falar entre adultos e crianças é só o seguinte, portanto, é natural que agora os adultos, se calhar, ao falarem com doentes mais jovens, percebam que as próprias estratégias, pelo menos aquilo que eu percebo pelos colegas hematologistas, as estratégias de abordagem da doença mudaram e atua-se muito mais no âmbito da prevenção do que no âmbito do entre aspas, do vamos resolver a crise vaso-oclusiva. Já se atua muito nas crianças no âmbito de tentar manter hemoglobinas mais altas e fazendo até... são transfusões de grandes volumes, a que nós chamamos de transfusões permuta, em que acabamos por retirar uma fração do sangue do próprio doente, que o que estamos a fazer é retirar a hemoglobina S, e depois vamos utilizando um equipamento que faz isso por nós, já não é manual, e que passamos então, tentamos aumentar o nível da hemoglobina A, uma hemoglobina normal. Ou seja, isto para lhe dizer que nas crianças já estamos a jogar no âmbito da prevenção, já estamos a fazer isto com hemoglobinas mais altas. Também para lhe voltar a corroborar que não é pelo valor da hemoglobina. Seguramente, tente esclarecer-se um bocadinho melhor, talvez com o médico que o acompanha. De certeza que há mais qualquer coisa que faz com que ele considere que o Manuel, com certeza, com uns valores mais baixos, até se encontra bastante estável. Da minha parte, eu corroboro com a doutora Teresa, não é o valor da hemoglobina que faz decidir o que é que transfunde, e também há fases de carência, sim senhora, há fases de carência, nomeadamente em donadores de origem diversificada, para ser o mais compatível e a menor probabilidade de formação de anticorpos num doente drepanocítico, e que o Instituto, pelo menos, eu falo por nós, o Instituto está a tentar comatar essa falha desses dadores de origem diversificada, tentando fazer o melhor possível e o melhor que pode. Acho que isso também não condiciona a transfusão ou não, porque nós trabalhamos para o doente e não é por faltar que se vai condicionar a não transfusão de um doente. E depois há outra coisa, Manuel, peço desculpa, Sim. depois o raciocínio indo. Há outra coisa, e lá volto eu à questão do adulto. É natural que pode suceder
que nós às vezes estamos obrigados, lembra-se daquilo que nós falámos dos grupos sanguíneos, não é só o AB0, há muitos outros. Sim, sim, É sim. natural que quanto mais transfundidos vocês sejam ao longo da vida, e sendo agora um adulto, com certeza terá feito inúmeras transfusões, pode suceder, Exato. nós em determinada altura não termos um sangue que é... Nós tentamos sempre ser o mais adequado, o mais compatível, o mais idêntico. Por vezes não é possível e vocês acabam, na verdade, por ir desenvolvendo anticorpos. Pois há doentes que ao longo da vida desenvolvem não só um anticorpo, até podem desenvolver 2, 3 e, portanto, às vezes torna-se um puzzle difícil a dada altura selecionar. Portanto, se ao princípio selecionamos a unidade mais adequada e ao princípio é mais fácil porque não há anticorpos, o receptor ainda não desenvolveu anticorpos, à medida que é exposto, pode vir a desenvolver mais e torna-se cada vez mais complicado arranjar unidades, o tal tratamento mais adequado. Por vezes pode suceder, é o quê, Manuel? É o médico, mediante a possibilidade de dizer assim, eu não estou a encontrar uma unidade que me permita dizer assim, tenho aqui tantos anticorpos em jogo que é mais seguro eu até não transfundir ou esperar mais um tempo até que o IPS me possa procurar uma unidade mais parecida. É preferível eu esperar não transfundir o meu doente hoje, do que é mais seguro ele do que eu estar a dar uma unidade que pode eventualmente que ele vai destruir os glóbulos vermelhos rapidamente. Exato. Percebe, Manuel? Percebo a lógica, percebo a lógica. Sim. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Ah, ok. Sim, estamos. Sim, pronto, eu percebo a lógica, mas a observação que eu faço é aquela que me é de certa maneira transmitida na justificação que me dão por vezes quando eu sinto que o meu organismo não está a reagir aos tratamentos normais, à terapêutica normal, e que quando eu questiono sobre o nível de hemoglobina, ele se encontra abaixo, ou seja, abaixo dos tais 8 gramas. E eu questiono o porquê de não me tentarem dar uma transfusão de maneira a que o meu organismo possa ser ajudado a reagir a superar a crise. E muitas das respostas que me vêm são que pois já tens 8 gramas e com 8 gramas agora não se transfunde. Esta Claro, os critérios também, entretanto, mudaram um bocado, e como a doutora Cristina disse e a doutora Teresa, certamente não será por falta de sangue que não transfundam. Obrigada, Teresa. Passo a palavra à doutora Maria João Palaré, que está com a mão no ar. É pediatra. Olá, boa tarde. E pode ter a sua visão Olá, doutora Maria João. Olá, parabéns, gostei muito da vossa apresentação. Bom, eu só venho reforçar tudo isto que tenho vindo aqui a falar, mas o que eu quero dizer, como clínica, primeiro, cada doente é um doente, a clínica é extremamente importante, o valor da hemoglobina não é claramente indicador de transfusão, exceto em determinados limites. Cada vez mais fala-se em políticas transfusionais restritivas, porque depois, associada às políticas transfusionais que não são restritivas, também temos outros efeitos iatrogénicos, como a sobrecarga de ferro, e para o qual também causa uma segunda doença nestes doentes. E depois eu acho que algo que é extremamente importante, e como pediatra, estamos a falar de uma doença crónica, que nós conhecemos os nossos doentes. Portanto, eu acho muito importante que realmente os doentes sejam seguidos em centros de referência, que tenham uma equipa que conhecem, porque se um valor de hemoglobina de 8 não é ditador ou de 7 para aquele doente para fazer transfusão, há para outros e quando nós conhecemos os doentes que temos
e sabemos como eles se comportam, esta individualização e esta personalização de cuidados, claramente que vem trazer grandes benefícios para o doente. Portanto, eu costumo dizer, eu cresço com os meus doentes, não é? E, portanto, nós sabemos como é que os nossos meninos, como é que as nossas crianças, perante uma crise vasoclusiva ou outra complicação qualquer, se vai comportar mais ou menos, e quando é que aquilo está a ultrapassar aquilo que é o habitual dele, e quando é que nós temos que instituir uma terapêutica mais agressiva, entre aspas, ou se ficamos só por um controle sintomático mais tranquilo. E, portanto, eu acho que também é muito importante a equipa clínica conhecer bem o seu doente e, portanto, com isto nós marcharmos todos em conjunto. Obrigada. É isso mesmo. E que, no fundo, acaba por ser mais fácil na pediatria do que depois quando se passa para os adultos, não é? A equipa clínica conhecer o seu doente. Sem dúvida, eu acho que nós na pediatria somos uns privilegiados, não é? Ainda conseguimos fazer isto muito bem. E só dizer que é um drama muito grande, porque eu sinto, principalmente nos meninos com anemia de células falciformes, porque eles têm tipagens mais complexas, portanto, estamos noutro país, eles vieram, muitos deles são de origem africana, têm uma tipagem diferente, e é muito difícil encontrar às vezes amostras. Às vezes temos um menino que pensamos vamos transfundir e temos que aguardar 24, 48 horas para o Instituto Português de Sangue conseguir encontrar a amostra certa para dar para aquele menino. Portanto, isto é real, acontece-nos muito, certo? E eu também lhe digo porque é que espera, porque nós fazemos essa procura a nível nacional. Ou Sim, seja, por exemplo, aqui em Coimbra, nós tentamos na nossa base de dados e vamos ver no norte e no sul se tem. E, portanto, muitas das vezes há unidades que vêm do Algarve, outras que vêm do Porto, outras que... E nós, vice-versa. E, portanto, e muitas das vezes até convocamos dadores. Sem dúvida, sem dúvida. Tentativa de personalizar aquilo que vocês dizem que conhecem os vossos doentes. Nós também já vamos conhecendo os vossos doentes pelo nome. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esta interligação também muito forte com o Serviço de Imunohemoterapia e até com o Instituto Português do Sangue tem que acontecer porque acaba por haver aqui um circuito que é mais facilitador. E eu percebo perfeitamente o esforço de todos os intervenientes. Agora falta o esforço da sociedade em geral para se mobilizar para dar sangue, não é? Pois. É isso mesmo, é isso mesmo, Celeste. E é isso que nós, penso eu que também faz um bocado parte da obrigação da associação, é tentar realmente fazermos campanhas para mobilizar as comunidades dos nossos doentes para darem sangue, porque a dificuldade não é porque muitas vezes a dificuldade dos meninos que não se encontram sangue é porque de facto não há nenhum dador nas bases de dados com aquelas características. E se nós realmente motivarmos os familiares, a própria comunidade desses doentes para dar sangue, pode ser que as bases de dados comecem a aumentar. É isso mesmo. Os dadores são muito importantes e as associações de dadores também. Obrigada por ter dado esse contributo, Manuel, que é muito importante. Eu, da minha parte, agradeço a todos os que estiveram presentes. Agradeço à doutora Teresa e à doutora Cristina. Gostei muito da apresentação. Acho que foi além da apresentação, depois foi uma conversa muito útil. E esperemos que tenham disponibilidade para continuar a colaborar connosco, caso seja necessário. Claro que sim. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, obrigada a todos. Estamos disponíveis sempre que precisarem. Eu agradeço também, obrigada a todos e disponha. E vamos continuar a colaborar e fazer as nossas campanhas para chamar dadores de todas as comunidades.